Olá, meus amigos, minhas amigas, um excelente dia para vocês. Eu sou o Vando Hobbs e venho trazer mais um conteúdo político para vocês. Hoje, diante de todo o cenário da política brasileira, de tudo que vem acontecendo no Brasil, eu vim aqui trazer alguns números. Quero fazer uma análise aqui apartidária, independente se você apoia Jair Bolsonaro, se não, se você é direita ou esquerda. Eu quero trazer uma análise como cientista político para vocês poderem aí chegar à sua própria opinião. Eu vou fazer uma análise em números como eu ainda não vi em telejornal, não vi em revista, não li nenhum artigo trazendo números completos, igual eu vou falar aqui para vocês. Eu acho que para a gente fazer uma análise de todo o contexto hoje com pandemia, da política, inflação, desemprego, eu acho que a gente precisa estar baseado em números. Para você chegar a uma conclusão se o atual presidente da República tem culpa no cenário do número de mortes, no desemprego, na inflação, se é dos governos anteriores. Então, eu quero começar falando de um ponto que eu acho importantíssimo a gente fazer essa análise. Nós vivemos uma democracia e é o melhor modelo para o Brasil, sem dúvida nenhuma. E nós sempre, desde que eu nasci, desde que eu entendo das coisas, a gente sempre teve uma boa liberdade aqui no Brasil e pregamos que isso continue. Isso tem que continuar, é o nosso modelo. E tanto nós temos liberdade que nós vemos muitos insultos ao presidente da República. Hoje ele está sendo chamado de genocida e de vários insultos. E o próprio presidente nunca tomou nenhuma atitude quanto a isso. Acho que ele nem não liga para isso. Você pode ir para a televisão, ir para o vídeo e insultar o presidente da República, coisa que eu acho desrespeitoso, mas que acontece e não tem problema nenhum. Mas a partir de agora, depois da decisão do ministro Barroso e do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news, eu não posso vir aqui agora e dar a minha opinião sobre o sistema eleitoral, que eu vou estar praticando um atentado contra o sistema eleitoral. Então, acho que nós começamos a perder a nossa democracia e a partir do momento que eu não posso dar a minha opinião sobre o sistema eleitoral, caso a minha opinião for negativa, eu estou perdendo o direito à minha liberdade de expressão. Então, isso é grave. Nós não temos o direito hoje, para fazer um comparativo, você pode insultar o presidente da República, mas se você falar de um ministro do STF, hoje você é preso, você é investigado, você tem quebra de sigilo, seus dados são todos disponibilizados. Então, realmente nós temos que nos atentar a isso. É uma análise como cientista político. Eu acho que isso não faz parte da democracia. Eu tenho que ter o direito de dar a minha opinião sobre o sistema eleitoral, se é bom ou se é ruim. E sobre esse ponto do voto auditável, só tem um único ponto que eu não vejo assim perguntando diretamente para o ministro Barroso, que é o presidente do TSE hoje, que é o único ponto que hoje pega da gente ter alguma dúvida sobre o sistema eleitoral. A gente sabe que o voto sai lá no boletim de urna, que você pode pegar o boletim de urna e comparar lá na hora. O pessoal que trabalhou como mesário, como fiscal, todos sabem disso. A questão é só uma só, quanto ao voto, se é necessário o voto auditável ou não. Aconteceu em algumas eleições o eleitor falando que ele votou nele mesmo, que ele era candidato a vereador, votou nele mesmo e na hora que tirou o boletim da urna, ele não tinha nenhum voto na sessão em que ele vota. A única questão que pega sobre o voto, para mim, na minha opinião, como cientista político, é essa. Então, para presidente da República, dificilmente você vai conseguir ver isso, porque dificilmente, vamos colocar o Bolsonaro, não vai ter um voto lá na sua sessão. Então, às vezes você votou nele, vai lá tem um voto para o Bolsonaro.
Então você vai pensar que é o seu voto, porque dificilmente você pergunta, você votou em quem está lá na fila da sessão. Tem gente que na sessão dele talvez ele nem conheça, de conversar, dependendo se a cidade for muito grande, com as pessoas que estão lá na fila. Então a única questão que tem que se perguntar ao excelentíssimo ministro Barroso é essa: ministro, se eu for lá e votar no candidato a vereador e na minha sessão não tiver nenhum voto, como que eu posso provar? Como que a gente vai proceder? É o único que é isso. Se o ministro Barroso falar que tem como auditar isso, verificar se realmente eu votei ou não, ótimo, aí não precisa de voto auditável. Se não tiver essa possibilidade, a gente precisa do voto auditável, sim, a gente precisa do voto impresso. O voto impresso não é alguma impressão que eu saia com comprovante de quem eu votei, é uma impressão que tem que cair dentro de uma urna, o eleitor não vai ter acesso a esse voto impresso, mas vai ser uma forma de ele comprovar mais tarde, caso o voto dele não tiver computado lá na sessão. Encerrando essa parte, quero passar para a parte da pandemia. Vamos lá. A gente vê muita gente questionando a atuação do governo brasileiro na questão da pandemia. E como eu disse, eu nunca vi uma análise com números. Então, a primeira coisa é que a gente lamenta toda e qualquer morte. É muito triste para a família que perde um ente querido. Eu mesmo perdi familiares nessa pandemia e realmente é lamentável cada vida. Mas também temos que colocar aqui que a morte faz parte do ciclo do ser humano. Então, primeira coisa que eu quero colocar aqui é o seguinte: no Brasil, todos os dias vão a óbito cerca de 3.500 pessoas, todos os dias. Então, quero colocar aqui para vocês, em 2019, então nós temos que trabalhar com números para a gente saber. Em 2019, foram a óbitos, morreram 1.200.000 pessoas, só no ano de 2019. Então, no ano de 2019, nós não tínhamos pandemia. E foram a óbito, repito o número, 1.200.000 pessoas. Então, nós perdemos em um ano, no ano de 2019, 1.200.000 vidas. Um número muito expressivo. E existe algum culpado? Quem é o genocida que matou 1.200.000 pessoas? Na minha opinião, não tem. Faz parte do ciclo da vida. Então, por que nós chamamos o nosso presidente de genocida? Tá? E é uma análise apartidária. Eu não quero tomar parte do presidente, de esquerda ou de direita aqui neste vídeo. Neste vídeo eu quero fazer uma análise como cientista político. Então, no ano de 2019, nós perdemos 1.200.000 pessoas. Algumas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma saúde melhor, uma infraestrutura, vamos falar infraestrutura de vias melhores, pelo grande número de acidentes de carro, de vida que a gente perde com acidente de carro, com saneamento básico, fome, frio. Existe algum culpado, genocida? Essas mortes poderiam ter sido evitadas? Então, quando a gente está falando das mortes de Covid, a gente tem que colocar um número total de mortos. E no ano de 2019, tivemos 1.200.000 mortes. Respectivamente, no ano de 2019, nasceram 2.7. Vamos arredondar, tá? 2.700.000 pessoas nasceram, mais que o dobro do número de óbitos. Então a gente vem numa crescente populacional do Brasil de mais de 1 milhão aí por ano. Então esses dados é para você pensar se tem algum culpado no número de mortes, se nós devemos culpar o governo, quem que se deve culpar alguém. Na minha opinião, não tem que culpar ninguém, faz parte do ciclo da vida. Algumas mortes, na minha opinião, poderiam ser evitadas sim, fome, frio, infraestrutura em via que causa acidentes de trânsito que leva a óbito, falta de leitos e hospitais, um melhor atendimento na saúde, erros médicos acontecem. Então, são assim, inúmeros fatores que causam perda de vidas.
Outro número que eu vou trazer para vocês. Agora vamos lá. Mortes por Covid. Eu vejo muita gente condenando o Brasil, a atuação do Brasil na pandemia. Tá? Mais uma vez, é uma análise como cientista político, sem apartidária, sem direita, sem esquerda, sem tomar partido. O que a gente tem visto nos noticiários é muita gente condenando a atuação do Brasil na pandemia. Mas aí nós temos que comparar também. Hoje é dia 8 de agosto, tá? E nós estamos aí com um cenário de 565 milhões de vidas perdidas pela Covid-19. 565 mil pessoas, desculpem, não é milhões não, tá? 565 mil pessoas que perderam a vida pela Covid-19 no Brasil. E muita gente condenando esse número. Mas então vamos lá. Qual o melhor país do mundo? Qual a potência mundial? Estados Unidos. E vejo algumas pessoas elogiando que os Estados Unidos vacinou mais cedo, os Estados Unidos têm vacina sobrando, doa vacina para o mundo. Então, se os Estados Unidos são muito melhores que o Brasil, se a gente realmente errou na condução da pandemia, os Estados Unidos tiveram poucas perdas, né? Vamos ver. E para minha surpresa, quando a gente olha as pessoas falando dos Estados Unidos e do Brasil, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de óbitos pela Covid-19. No dia de hoje, 8 de agosto de 2021, os Estados Unidos têm 620 mil vidas perdidas pela Covid-19, enquanto o Brasil tem 565. Então, assim, a gente lamenta cada vida perdida, mas olha só, se os Estados Unidos, que são a potência mundial, que por teoria teria que ter vacina, teria que ter tido o melhor trato com a pandemia dentre todos os países do mundo, que tem uma estrutura excepcional, as melhores faculdades do mundo nos Estados Unidos, ele é o país que mais teve vítimas de Covid. Então a gente vê, tem algum culpado? Infelizmente, uma pandemia mundial, um problema de saúde, então nós não temos que, aí a minha opinião, nós não temos que culpar ninguém, que chamar ninguém de genocida. Infelizmente aconteceu a pandemia, vidas foram perdidas, mas mais uma vez eu quero repetir, igual eu falei, que eu nunca vi ninguém comentando os números desta forma assim. Então nós já perdemos mais de 1.200.000 vidas sem pandemia. Então vamos lá, o número na pandemia aumentou, aí eu vou colocar o número aqui de março de 2020 a março de 2021. Em 2019, sem pandemia, nós tivemos 1.200.000 óbitos, estou arredondando, tá? Em 2020, nós tivemos 1.400.000 mortos. Então são números totais. Em 2020, o total de óbitos no Brasil foi de 1.400.000. Então, quando a gente vê que a população está crescendo, por exemplo, de 2019 em relação ao número de óbitos, 1.200.000, número de nascimentos, 2.700.000, bem mais que o dobro. Então, a gente vê que populacionalmente o Brasil está crescendo, mais de 1 milhão de vidas aí por ano. Então, a gente vê que o número de óbitos não foi tão elevado assim, que se a gente comparar, morreu 500.000 pessoas a mais pela Covid. Não, em 2019 morreu 1.200.000, em 2020 morreu 1.400.000. Então, assim, não dá para chamar ninguém de genocida, para colocar um culpado, quando os Estados Unidos, aí muita gente pode falar, mas nos Estados Unidos tem um número populacional enorme. Não vamos colocar isso, vamos colocar vidas. Nós perdemos 565.000 vidas pela Covid, os Estados Unidos perdeu 620.000. É lamentável, é triste, né? Mas para fazer essa análise, se foi culpa do governo, não, se a gente pode chamar alguém de genocida ou não, nós precisamos colocar os números brutos aqui. E eu nunca vi ninguém colocando esses números da forma que eu estou colocando aqui para vocês. Então vamos lá. Também a gente fala, tem que ser feita essa análise, que o Brasil atrasou na vacinação.
que poderia ter poupado vidas. Então vamos comparar com o mundo, né? O Brasil não é uma bolha. O Brasil faz parte do mundo. Então o primeiro país a vacinar foi o Reino Unido, a Inglaterra. Foi no dia 8/12/2021. Foi o primeiro país que aplicou uma dose da vacina. Os Estados Unidos aplicaram a primeira dose da vacina no dia 21/12/2020, tá? Desculpa, gente, acho que eu falei 2021. Primeira dose da vacina aplicada no Reino Unido, tá? Em 8/12/2020. E nos Estados Unidos em 21/12/2020. Tá? E o Brasil aplicou a primeira dose no dia 17/1/2021. Então, menos de um mês após os Estados Unidos aplicar a primeira dose, o Brasil também aplicou. Será que foi tão ruim assim? Os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, aplica no dia 21/2/2020, o Brasil aplica no dia 17/1. Eu não vejo um cenário catastrófico comparado com a maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Tá? E muita gente, quando critica falas do presidente, eu queria destacar uma fala do presidente, do Joe Biden, presidente norte-americano. Quando os Estados Unidos atingiram 400 mil óbitos, o Biden veio a público e disse: deixe-me ser claro, as coisas vão piorar muito ainda antes de melhorar. Então eu gosto de fazer esses tipos de comparação, porque se o Bolsonaro vier a público e afirmar assim, ó, a gente não tem que ficar reclamando porque vai piorar mesmo antes de melhorar. Eu acho que ia chover críticas. Então Biden foi e falou isso, quando os Estados Unidos atingiram 400 mil óbitos, ele falou, ó, tem que ser claro, as coisas vão piorar antes de melhorar. Então, a gente tem que fazer essa análise. Eu estou trazendo números, como eu nunca vi ninguém trazer esses números inteiros, que eu acho que é muito fácil você chegar para a população no telejornal e falar: hoje o Brasil atinge o número de 500 mil vidas perdidas pela Covid, sendo que o senhor que está em casa, a senhora que está em casa, não tem conhecimento que o Brasil perde 3.500 vidas todos os dias sem pandemia. Não tem o conhecimento que o número de mortes sem pandemia em 2019 foi de 1.200.000 e com pandemia em 2020, 1.400.000. Então, eu acho que não é legal jogar esse número avulso, né? Eu acho que é legal assim, o Brasil está indo mal na pandemia, então vamos comparar. Os Estados Unidos teve 620 mil óbitos, o Brasil 565 até o dia de hoje, dia 8 de agosto. Tá? Estou arredondando aqui das últimas informações dos meus estudos aqui. Então é muito importante a gente fazer essa análise. Então vamos lá. O orçamento do Brasil hoje, hoje não, né? Vamos colocar o orçamento aí de 19 e 20. Tá? 3,5 trilhões, que é o orçamento do Brasil. Então você pega que veio a pandemia e desse orçamento, só gasto de pessoal, eu tenho que colocar aqui para vocês, pessoal, benefício e previdência. Tá? Vai mais da metade do orçamento do Brasil. São o orçamento obrigatório. Tá? Então, só de gasto de previdência, salário do funcionalismo, nós estamos falando aí de cerca de 60% para mais, praticamente, desses 3,5 trilhões do orçamento total. E aí a gente ainda coloca, além desses 65%, a gente vai colocar abono, seguro-desemprego, auxílio BPC, Bolsa Família, mais 10%. Então, só nisso daqui, pessoal, previdência, seguro-desemprego, abono, BPC, Bolsa Família, nós estamos falando já de 75% do orçamento do Brasil, que seria 3,5 trilhões. Tá? A gente tem os gastos obrigatórios aqui, que nós temos que colocar, 8% de saúde, 3% da educação e demais gastos. Então, você vê o que os outros governos sem pandemia vinham fazendo, já tem esse gasto. E o governo Bolsonaro gastou 1 trilhão com a pandemia. A gente coloca auxílios a estados e municípios, o auxílio emergencial, então 1 trilhão.
Então o governo está fazendo milagre, mesmo assim a gente ainda vê obras, a gente não tem o salário do funcionalismo atrasados, que outros governos vão colocar, até governos estaduais aí, sem pandemia vinha atrasando. Então, na minha análise como cientista político, o governo está fazendo até milagre para manter as coisas do jeito que estão. Então, quando a gente fala nesses números reais aqui, o governo fez demais, porque ele gastou 1 trilhão com auxílio à pandemia. Né? Só do gasto com funcionalismo público, normalmente se gasta 65% do orçamento total do Brasil. Então, o governo vem fazendo milagres. E aí a gente tem que colocar aqui, se o governo está tão ruim, então, a gente se perguntar, então o número de desempregados deve ter se elevado muito. Então, a gente tem que colocar aqui, tá? E antes disso, é importante falar, para fazer a opinião do governo também, tá? O governo Bolsonaro, que é o presidente que tem culpa desses óbitos, como a gente vê, deve ser chamado de genocida. Vamos ver, a gente precisou muito de leitos, não precisou? De 2008 a 2018, foram fechados 41 mil leitos. Então, assim, se ao invés de a gente ter fechado esses 41 mil leitos de 2008 a 2018, a gente tivesse mantido esses 41 mil leitos e aberto mais ainda, nós teríamos salvado vidas? A culpa é do Bolsonaro? Ou quem fechou esses leitos tem culpa? O orçamento da saúde vem só diminuindo, cada vez menos investimento na saúde. E isso muito graças à corrupção, bilhões e bilhões e bilhões de corrupção. Então essa análise eu nunca vi em telejornal, cientista político, comentarista político fazer, colocando os números assim para a população pensar. Então de 2008 a 2018 fecharam 41 mil leitos. Aí quando você vai olhar o governo Bolsonaro, só o governo Bolsonaro, enquanto de 2008 a 2018 fechou 41 mil leitos, só o governo Bolsonaro abriu mais de 40 mil leitos. Então a gente vai ficar chamando esse governo de genocida? Então, vamos lá. Aí a gente vem para o desemprego. Aí eu tenho que fazer essa análise, não é que eu estou tomando partido de Bolsonaro, não, é que eu estou fazendo a análise. Então, eu tenho que fazer essa análise. Imagina vocês, se nós tivéssemos um presidente na gestão dessa pandemia, nesse momento, que fosse a favor de lockdown. Nós perdemos muito emprego, e aí quando a gente fala que o governo gastou um trilhão em auxílio à pandemia, o governo teve o auxílio para dividir com o empregador o salário do funcionário, para bancar parte do salário do funcionário, para você não mandar ele embora. Então o governo segurou ali com um auxílio emergencial, com um auxílio ao empregador, ao empregado, com auxílio empregado, juntando, né? Me fugiu a palavra aqui agora, mas complementando o salário, né, que foi onde o empregador mandava o funcionário para casa, pagava uma parte, o governo pagava outra parte. Então, assim, segurou ali. E em 2017, nós tínhamos 12 milhões e 800 mil pessoas desempregadas. Então, imagina se nós tivéssemos um presidente que tivesse fechado mais o comércio. Quando nós falamos da pandemia, nós temos que falar que o comerciante, ele tem alguns que não recuperam mais. Vamos colocar uma simples loja de roupa, tá, com cerca de 20 funcionários. A loja de roupa, tá, são números fictícios aqui, suposições para você entender o meu raciocínio. Vamos colocar que essa loja de roupa, ela vem desses 100 mil reais. Desses 100 mil reais, 90 mil era para pagar imposto, aluguel, funcionários, a mercadoria, né, que você coloca aí, você vendeu 100 mil reais, significa que talvez 30% ali seja lucro, o resto já é o que você gastou com a mercadoria. Então, de lucro mesmo, está tendo 30 mil, você tirou o resto ali, mas vamos fazer em números brutos, tá? Entre mercadoria e tudo, você vendeu 100 mil reais e a sua despesa é 90 mil. Então, o dono dessa loja tinha um lucro ali para ele, entre aspas, né, de 10 mil reais.
Então ele tinha que vender 100 mil para no final do mês sobrar 10 mil para ele. A partir do momento que ele fechou a loja dele, ele tinha uma despesa de 90 mil e zero de entrada. Então, num mês fechado, ele perdeu 90 mil. Sendo que ele só tinha 10 mil de lucro por mês. Ele já perdeu praticamente um ano todo de trabalho dele. Segundo mês, 180 mil. Terceiro mês, 270 mil. Esse empresário não recupera mais. Quantos anos ganhando a 10 mil ali? São 27 meses para ele recuperar 3 meses fechados. Então isso ninguém fala, que era para o desemprego aumentar muito. Aí nós vamos falar da inflação. Vamos pegar as coisinhas simples que todo mundo compra no camelô, todo mundo quando vai no centro dá uma passadinha lá no camelô, vê uma coisinha legal. Coisa de 10 passou para 20, para 30. Por quê? Porque pelo tempo que eles ficaram fechados, nessa minha lógica, eles foram perdendo, igual o dono da loja de roupa, que perdeu 90 mil todo mês, o camelô foi perdendo, todo mundo foi perdendo. E agora ele tem que vender pelo dobro, pelo triplo, para tentar recuperar. E o fornecedor dele também está vendendo mais caro para ele, que tem que vender mais caro para o consumidor. Aí você vai colocar a culpa desse aumento no governo? A culpa é de quem fechou o comércio. O comércio jamais deveria ter sido fechado. Aí nós teríamos conseguido manter os preços, manter a inflação. Então, reflitam comigo. Imagine se nós tivéssemos um presidente a favor do lockdown. Nós tínhamos destruído o Brasil. Aí as mesmas pessoas que pregavam o fechamento do comércio hoje reclamam do preço do arroz, do preço do gás. Então nós vivemos uma hipocrisia. Tá? É a minha opinião, uma análise política apartidária. Foi a hipocrisia, do quanto pior, melhor. Então nós temos pessoas torcendo por quanto pior, melhor. Quando eles falam em fechar o comércio, lockdown, eles querem o quanto pior, melhor. Aí eles reclamam do preço das coisas, quanto pior, melhor. Porque está aumentando, porque nós ficamos esse tempo fechado. Porque nós quebramos centenas ou milhares de empresários no Brasil. Então, eu quero passar os números para vocês. Mais uma vez, eu não vejo ninguém fazendo essa análise nos jornais, que eu acho que o povo devia ficar bem informado. 2017, nós tínhamos 2 milhões e 800 mil desempregados. Em 2019, já no governo Bolsonaro, nós conseguimos diminuir esse número em quase 1 milhão de desempregados. Nós tivemos 11,9 milhões de desempregados. Então, crescimento populacional vindo aí na faixa de 1 milhão todo ano, a tendência do desemprego aumentando sempre. No governo Bolsonaro, sem pandemia, diminuiu mesmo com o aumento populacional. Olha só que avanço, tá? A análise tem que ser feita dessa forma, com números. Que avanço. Então, nós avançamos aqui. Aí veio a pandemia. Então, se 2017 era 2,8, 2019 nós conseguimos reagir. 11,9, 2020 13,4, 2021 até o momento 14. Então, assim, nós seguramos muito na pandemia. Se a gente vê que no período sem pandemia, a gente criou no ápice 12,8 milhões de desempregados ali, chegando a 13 ali no período sem pandemia. Né? Então, essa análise de números, na nossa análise como cientista político, tem que realmente falar o que nós pensamos. A análise, o governo segurou muito bem a pandemia, os auxílios, e fez milagre com o orçamento, mantendo os salários em dia, previdência em dia, benefícios em dia. Então, essa análise que nós temos que fazer. Aí você vai se perguntar se alguém tem culpa nessa pandemia ou não. E a próxima análise que nós temos que fazer é que dentro desse orçamento que eu falei, olha só que hipocrisia, que incoerência. Muita gente, principalmente, e aí eu tenho que colocar nessa análise de direita e esquerda, principalmente da esquerda, vem criticando muito corte no orçamento para a ciência, falar, hoje nós estamos vendo que nós dependemos da ciência. Então, peraí, nós fechamos leito na saúde, dentro do nosso orçamento, tirando o obrigatório, o que estava sobrando para a gente investir em ciências, ali nas bolsas de faculdade, é do orçamento discricionário. Nós tínhamos 7% para fazer todo
todo o orçamento discricionário, que são todas as outras coisas, sem ser o que é obrigatório, como salário, benefício, previdência, etc. Então já vem uma queda de investimento. Aí quem que a gente tem que culpar por essa queda de investimento? Aí a gente quer que, no meio de uma pandemia, usa o pouco que sobrou do orçamento discricionário para como que vai ser investido. Então olha como que o Brasil vem sendo destruído. Os investimentos na saúde e educação vêm sendo destruídos. E aí eu coloco mais. Para o governo não ter sofrido tanto com esse investimento que ele tirou do orçamento para colocar na pandemia, sabe essa CPI da Covid aí? Nós podíamos ter todo esse ímpeto, essa empolgação da CPI da Covid para fazer reforma tributária, para a gente pagar menos impostos. Nós podíamos ter todo esse ímpeto, essa CPI da Covid, nós podíamos ter a CPI da Odebrecht, a CPI da JBS, CPI do BNDES, e aí todo o dinheiro devolvido, porque eles já se entregaram à justiça, já estão devolvendo direito, se colocaram como culpados. E aí nós fazemos uma CPI dessa daí para ver quanto mais dinheiro foi roubado do Brasil para trazer de volta e lançar todo esse dinheiro no Covid, em benefícios, em auxílio emergencial. Então por que não tem essa CPI